Você conhece essa sensação? A cabeça toca o travesseiro, mas o seu cérebro simplesmente se recusa a desligar. Você fica repassando na cabeça as conversas, as decisões e os momentos constrangedores do dia que passou. A ansiedade sobre o amanhã se mistura com os arrependimentos de ontem. E se eu disser que existe um ritual simples, mas incrivelmente poderoso, capaz de parar esse caos interno? É uma prática com mais de 2000 anos. É apenas uma pergunta, ou melhor, 3 partes dessa pergunta. É a questão que imperadores romanos e os maiores pensadores já se fizeram para encontrar clareza e paz de espírito. Neste vídeo, vamos desvendar esse segredo estoico da reflexão noturna. E eu prometo, se você começar a aplicá-lo, não apenas suas noites vão mudar, mas toda a sua vida. Mas antes de chegarmos à pergunta em si, vamos mergulhar um pouco no contexto. Afinal, quem eram os estoicos? Muita gente os imagina erroneamente como pessoas sem emoção, quase frias como pedra. Mas isso está longe de ser verdade. O estoicismo é uma filosofia prática, feita para a vida real. Seu objetivo não era suprimir as emoções, mas sim alcançar um estado de paz interior e imperturbabilidade, algo que eles chamavam de apatheia ou ataraxia. E uma das principais ferramentas para isso era a reflexão diária. O filósofo Sêneca, por exemplo, descreveu detalhadamente em suas cartas como ele fazia um verdadeiro interrogatório de si mesmo todas as noites. Ele literalmente escaneava seu dia, suas ações e seus pensamentos. O imperador Marco Aurélio fazia o mesmo, e sua famosa obra, Meditações, é, na verdade, o seu diário pessoal dessa reflexão. Para eles, isso não era apenas um hábito, mas uma higiene mental essencial, como escovar os dentes para o corpo. Eles entendiam. Se você não analisa o seu dia, ele simplesmente escorre pelos seus dedos, sem deixar sabedoria ou aprendizado. Esta é a nossa noite moderna. Acabamos o trabalho, ficamos perdidos nas redes sociais, maratonamos séries. Nosso cérebro está sobrecarregado de informação, de impressões e de opiniões alheias. Vamos dormir, mas ele continua a funcionar, digerindo todo esse lixo informativo. Preocupamo-nos com o que o chefe disse, se respondemos bem àquela mensagem, ou se esquecemos algo realmente importante. Este fluxo interminável de pensamentos é a principal fonte de estresse crônico e de noites mal dormidas. Os estoicos chamariam a isto viver sem leme, onde os eventos externos controlam completamente o nosso estado interno. Eles propuseram um antídoto simples. No final do dia, direcionar conscientemente o foco da atenção para o nosso interior. Não apenas recordar o dia, mas sim analisá-lo com um objetivo bem específico. O objetivo é separar as nossas reações dos eventos em si, é perceber onde agimos de acordo com os nossos valores e onde falhamos nesse sentido. Este é o início do caminho para uma vida mais consciente, onde você é o capitão do seu próprio navio e não apenas um pedaço de madeira à deriva no oceano turbulento das circunstâncias. Este processo começa por estabelecer o ambiente certo. Não precisa de velas nem incenso, apesar de não prejudicarem. Precisa apenas de 5 a 10 minutos de silêncio absoluto, um momento em que ninguém o possa interromper ou distrair. Este é o seu tribunal pessoal, ou o julgamento de si mesmo, como Sêneca costumava dizer. Mas não se assuste com essa palavra. Não é um tribunal cruel. É mais como um mentor sábio e benevolente que avalia as suas ações. O ponto crucial aqui é a honestidade. Uma honestidade implacável, sim, mas temperada pela compaixão. Não se trata de tentar justificar-se, ou, no extremo oposto, afogar-se no sentimento de culpa. A sua tarefa é ser um observador puramente objetivo. Imagine que está a assistir a uma curta-metragem sobre o seu dia, e o seu objetivo é apenas registrar os factos. O que aconteceu? Como reagiu a isso? Que emoções experimentou? Este primeiro passo, a simples observação,
já tem o poder de reduzir a intensidade das emoções, permitindo-lhe olhar para a situação a partir de uma perspectiva externa. Deixa de ser o participante do drama e torna-se o seu espectador. É precisamente a partir desta posição que a verdadeira jornada de autoaperfeiçoamento se inicia. A primeira etapa da reflexão estoica é a seguinte: o que eu fiz de errado hoje? Isso soa um pouco intimidante, não é? Nosso cérebro instintivamente tenta evitar qualquer pensamento sobre nossas falhas. Mas os estoicos eram sábios. Eles entendiam que o crescimento é impossível sem o reconhecimento das nossas próprias falhas. Começar pelo lado negativo não é uma forma de cair em depressão. Pelo contrário, funciona como a tarefa de um cirurgião. É preciso localizar e abrir o abscesso para, só assim, limpar a infecção. É aqui que analisamos as nossas reações ditadas pela raiva, pelo medo, pela inveja ou pela preguiça. Talvez você tenha sido impaciente na fila, ou respondido de forma ríspida a um ente querido, ou quem sabe cedeu à procrastinação e adiou uma tarefa crucial. O importante não é só enumerar estes momentos, mas sim aprofundar a análise. Por que agiu dessa forma? Que falso juízo ou crença estava por trás da sua reação? Por exemplo, você se irritou no engarrafamento porque acreditava que o mundo deveria ser conveniente para você. Ao tomar consciência disso, você já está dando um enorme passo em frente. O aspecto crucial ao responder à pergunta, o que eu fiz de errado, é a ausência total de autoflagelação. O objetivo da reflexão estoica não é a punição, mas sim o aprendizado. Você não é uma pessoa ruim por ter cometido um erro. Você é alguém que está aprendendo. Imagine que você é um piloto analisando os dados da caixa preta após o voo. Ele não se repreende, mas busca friamente as razões do desvio de rota para poder voar melhor na próxima vez. Você deve fazer exatamente o mesmo. Você olha para sua ação e pergunta: que julgamento incorreto levou a este comportamento? Será que você superestimou a importância do evento? Ou se esqueceu de que não pode controlar as outras pessoas? Este exercício desenvolve em você um observador interno que consegue separar o seu eu de suas ações. A ação é o erro, mas o seu eu é o aluno que extrai uma lição valiosa dessa falha. Esta abordagem elimina o sentimento de culpa tóxico e o substitui por um desejo construtivo de melhorar. Isso transforma cada erro, que antes era apenas uma fonte de sofrimento, no material de aprendizado mais valioso que existe. Vejamos um exemplo prático. Imagine que hoje, no trabalho, um colega fez uma crítica ao seu projeto. A sua reação imediata foi sentir-se ofendido e com raiva. Passou o dia todo a remoer aquela conversa, pensando o quão injusto foi o tratamento. À noite, quando finalmente se pergunta: o que é que eu fiz de errado? Você não está a analisar o colega, mas sim a sua própria reação. Você apercebe-se de que o seu erro foi ter automaticamente equiparado a crítica ao projeto a uma crítica pessoal à sua identidade. Você permitiu que um evento externo, as palavras de outra pessoa, definisse o seu estado interno. Um estoico diria que você aceitou um juízo incorreto. Você decidiu que a crítica era má e perigosa. Mas e se olharmos para isto de maneira diferente? A crítica é, no fundo, apenas informação. Pode ser útil ou inútil, mas, por si só, é neutra. O seu erro foi ter entregado a sua paz interior ao controlo de outra pessoa. Ao ver isto, você não se deve culpar, mas sim tirar uma conclusão para o futuro. Amanhã vou esforçar-me para encarar o feedback como dados objetivos, e não como uma ofensa pessoal. Agora que analisamos honestamente os nossos erros, é tempo de abordar a segunda parte da questão. E esta é igualmente crucial. Ela é: o que é que eu fiz bem? Se a primeira parte é a correção de rota, a segunda é a consolidação do sucesso. O nosso cérebro tem uma tendência natural para se concentrar no negativo. É o que chamamos de viés da negatividade.
Podemos passar o dia inteiro ruminando uma única crítica, enquanto ignoramos 10 elogios. É por isso que os estoicos incluíram conscientemente este ponto nas suas reflexões. É fundamental para o nosso equilíbrio e para que não nos deixemos cair no desânimo total. É nesta etapa que você recorda os momentos em que agiu em conformidade com os seus valores e as virtudes estoicas: sabedoria, justiça, coragem e temperança. Talvez você tenha reprimido uma palavra áspera, mesmo que estivesse tentado a dizê-la. Isso é temperança. Talvez tenha ajudado alguém sem esperar nada em troca. Isso é justiça. Ou talvez tenha enfrentado aquela tarefa difícil que andava a adiar. Isso é coragem. Essas pequenas vitórias são absolutamente essenciais, porque é tão crucial celebrarmos os nossos sucessos. Simples. Isso atua como um reforço positivo para o seu cérebro. Quando você registra conscientemente um momento em que agiu corretamente, você está, literalmente, treinando a sua mente. Você está sinalizando para ela: este é o tipo de comportamento que eu aprovo. É assim que eu desejo agir no futuro. Isso cria novas conexões neurais. Com cada reconhecimento, fica um pouco mais fácil agir de forma correta na próxima vez. É exatamente como um treino na academia. Cada repetição o torna mais forte. Se você passar o tempo apenas se criticando pelos erros, você corre o risco de perder toda a motivação. Mas quando você percebe que já está conseguindo, que é capaz de ter atitudes positivas, isso lhe dá confiança. Você começa a se enxergar não como alguém que falha o tempo todo, mas sim como alguém que está buscando o melhor e que já acumula sucessos nessa jornada. Isso transforma completamente a sua autoestima e fornece a energia necessária para o seu crescimento contínuo. Vamos pegar outro exemplo. Imagine que prometeu a si mesmo começar a correr pela manhã, mas acordou e estava a chover. O primeiro pensamento foi ficar na cama quente. Mas você teve coragem, superou-se, vestiu a roupa e saiu para o seu treino. À noite, ao responder à pergunta: "O que eu fiz de bom hoje?", não se esqueça de registrar este momento. Não diga apenas: "Eu fui correr". Diga: "Eu demonstrei força de vontade e não cedi àquela fraqueza momentânea". Ou, digamos que, numa reunião, sentiu o impulso de interromper um colega para expor a sua ideia genial, mas, em vez disso, ouviu-o até ao fim, demonstrando respeito. Isto é um ato de moderação e justiça. Valorize isso. Diga a si mesmo: "Neste momento, agi como uma pessoa sensata e adulta". O essencial é não desvalorizar estes momentos. Mesmo as menores vitórias sobre os nossos próprios impulsos são passos gigantes rumo ao ideal estoico do sábio. É a partir destes pequenos tijolos que a fortaleza do seu caráter é construída. E agora chegamos à terceira parte da nossa reflexão, a mais profunda e talvez a mais complexa. Qual dever eu negligenciei? Preste atenção. Essa pergunta é fundamentalmente diferente de "o que eu fiz de errado?". A primeira parte da autoavaliação trata das nossas ações incorretas, dos nossos erros de comissão, ou seja, as coisas que fizemos mal. A terceira, no entanto, trata da nossa inação. É a pergunta sobre aquilo que deveríamos ter feito, mas simplesmente deixamos de fazer. É sobre as oportunidades que perdemos de exercer a virtude. Pode ser que você tenha visto um colega precisando de ajuda, mas passou direto, alegando estar ocupado demais. Ou prometeu ligar para seus pais, mas nunca arranjou tempo. Ou, o que é ainda mais crucial, você negligenciou um dever para consigo mesmo. Não reservou tempo para ler, para estudar ou para cuidar da sua saúde. Uai! Esta parte da questão nos força a refletir não apenas sobre as nossas ações visíveis, mas também sobre a nossa bússola interna, sobre nossas verdadeiras obrigações como seres racionais e sociais. O que é o dever na compreensão dos estoicos? Não é apenas uma lista de tarefas diárias. É, na verdade, o segmento da nossa própria natureza. Segundo os estoicos, a natureza humana é ser racional e social. Portanto, os nossos principais deveres
consistem em agir de forma racional e lógica, e nunca sob a influência das emoções, e em agir para o bem da sociedade, do cosmópolis. Dessa perspectiva, um dever não cumprido é o momento em que podíamos ter agido como o melhor representante da humanidade, mas falhamos. Podia ter demonstrado compaixão, mas permaneceu indiferente. Podia ter procurado a verdade, mas preferiu manter-se na ignorância. Podia ter criado algo útil, mas sucumbiu à preguiça. Esta questão é o catalisador de crescimento mais poderoso, porque expande a nossa noção de responsabilidade. Responsabilidade não só pelo que fizemos, mas também por tudo o que deixamos de fazer. Isto obriga-nos a estar mais atentos ao mundo e às oportunidades de o tornar, nem que seja só um bocadinho, melhor. Peguemos um exemplo. Você está no metrô e vê uma pessoa idosa que claramente está tendo dificuldade em ficar de pé. Você está sentado. Sua obrigação, como um ser social, é ceder o lugar. Mas você finge que está completamente absorto no seu celular. À noite, analisando o dia, você entende. Essa é a obrigação que ficou para trás. Você não fez nada errado no sentido literal da palavra. Ninguém vai te julgar. Mas você perdeu a chance de agir corretamente, de demonstrar bondade e justiça. Ou um outro exemplo. Você sabe que, para o seu crescimento profissional, precisa estudar inglês. Você planejou meia hora de estudo para a noite, mas, em vez disso, passou 2 horas assistindo a vídeos sem sentido na internet. Você negligenciou um dever consigo mesmo, a obrigação de se desenvolver e de realizar seu potencial. Reconhecer essas falhas, mais uma vez, não é motivo para autoflagelação ou culpa excessiva. É uma razão para traçar um plano para amanhã. Amanhã serei mais atento aos que estão ao meu redor. Amanhã vou reservar um tempo para o estudo. Esta reflexão tripla está intimamente ligada à ideia central do estoicismo, a dicotomia do controlo. A premissa é simples, mas genial. No mundo, existem coisas que podemos controlar e coisas que simplesmente não podemos. O que está no nosso controlo? Apenas os nossos pensamentos, julgamentos, desejos e ações. Ou seja, o nosso mundo interior. E o que está fora do nosso controlo? O clima, a economia, o passado e, fundamentalmente, as ações e opiniões de outras pessoas. A reflexão noturna é um exercício que nos treina a focarmos-nos exclusivamente naquilo que está ao nosso alcance. Você não se pergunta: por que é que o meu colega me criticou? Isso está fora do seu controlo. A pergunta certa é: por que é que eu reagi de forma tão intensa à crítica? Isso sim, está na sua zona de responsabilidade. Esta abordagem muda a nossa vida de forma radical. Ela livra-nos de preocupações inúteis sobre o que não podemos influenciar e canaliza toda a nossa energia para o que podemos realmente mudar. Nós mesmos. Usar a dicotomia de controle na sua análise noturna é a chave para se libertar da ansiedade. Digamos que você está ansioso porque não conseguiu aquela promoção no trabalho. Ao analisar o seu dia, você percebe que a decisão do seu chefe está totalmente fora do seu controle. Ficar remoendo isso é como ficar bravo com a chuva. É inútil e drena sua energia. O que de fato estava sob o seu controle? A sua preparação para a entrevista, a qualidade do seu trabalho, a sua atitude perante a rejeição. A reflexão ajuda você a deixar ir o que não pode mudar e a se concentrar nas lições aprendidas. Talvez eu deva melhorar minhas habilidades de apresentação ou pedir um feedback para entender onde preciso focar o meu esforço. Dessa forma, a frustração se transforma em um plano de ação construtivo. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e se torna um participante ativo da sua própria vida. Você aceita a realidade como ela é e trabalha na única coisa que está sob o seu poder: as suas reações e as suas ações. É nisso que reside a verdadeira liberdade, segundo os estoicos. Como podemos tornar essa prática o mais eficaz possível? Anote aí. Sim, pegue um bloco de notas e uma caneta, ou abra o aplicativo de notas no seu celular.
O processo de transformar pensamentos em palavras no papel tem um efeito quase mágico. Ele desacelera a nossa mente, nos forçando a formular ideias de forma mais clara e estruturada. O grande imperador Marco Aurélio não apenas pensava sobre isso, ele mantinha um diário, que hoje conhecemos como meditações. Essa era a sua ferramenta para a reflexão noturna. Você não precisa escrever longos ensaios. 3 listas curtas são o suficiente: erros, acertos e omissões. Ao lado de cada item, você pode anotar brevemente qual lição aprendeu e o que pretende fazer diferente amanhã. Manter esse tipo de diário cria um relatório visível do seu progresso. Em um mês, você poderá olhar para trás e ver como suas reações mudaram e quais erros você deixou de cometer. Isso é incrivelmente motivador e prova que todos os seus esforços não são em vão. Este é o seu diário de bordo pessoal na jornada para a sua melhor versão. Acima de tudo, a reflexão noturna não pode ser apenas um exercício intelectual. O seu objetivo final é a ação. É a transição da análise para a síntese, da ponderação para mudanças concretas no seu comportamento. Ao terminar este seu balanço noturno, formule uma única e simples intenção para o dia seguinte. Não precisa estabelecer objetivos globais como tornar-se uma pessoa perfeita. Escolha algo pequeno, específico e totalmente realizável. Por exemplo, se hoje você perdeu a paciência com alguém próximo, a sua intenção pode ser: amanhã, quando sentir irritação, vou respirar fundo antes de responder. Se deixou escapar uma oportunidade de ajudar, diga a si mesmo: amanhã estarei mais atento às pessoas ao meu redor e vou oferecer ajuda a pelo menos uma pessoa. Esta abordagem transforma cada novo dia num laboratório, onde pode aplicar as lições aprendidas no dia anterior. A vida deixa de ser uma sucessão de eventos aleatórios e passa a ser um processo consciente de autoaperfeiçoamento. Nesta prática, tal como em qualquer treino, a regularidade é a chave. Não espere resultados imediatos depois de uma noite só. Talvez no começo, você sinta até um certo desconforto, ou ache difícil encontrar as respostas para essas perguntas. Isso é normal. Seu cérebro não está habituado a esse nível de autoanálise. Mas se você transformar isso em um hábito diário, como escovar os dentes, daqui a uma semana, um mês ou um ano, as mudanças que você vai notar serão impressionantes. Isso funciona pelo princípio dos juros compostos. Cada pequena correção de rota feita diariamente, com o tempo, gera mudanças enormes na trajetória da sua vida. Dia após dia, você se tornará um pouco mais consciente, um pouco mais paciente e um pouco mais corajoso. Com o tempo, você vai perceber que aquelas situações que antes tiravam você do sério não terão mais poder sobre você. Você começará a reagir ao mundo, não por impulso, mas de forma consciente. E tudo isso é resultado de um simples ritual de 5 minutos antes de dormir. Vamos desmistificar uma crença popular. Muita gente pensa assim: se eu passar a vida me analisando, vou virar um robô frio e calculista, perdendo toda a espontaneidade e a alegria de viver. Isto é um equívoco fundamental. A reflexão estoica não mata as emoções, mas, pelo contrário, aumenta a nossa inteligência emocional. Quando você analisa a sua raiva, você não a está reprimindo, mas sim, começando a entender as suas causas. Ao entender as causas, você ganha a capacidade de gerenciá-las. É como aprender a surfar. Você não tenta parar as ondas, você aprende a deslizar sobre elas. O indivíduo que não pratica a reflexão é um verdadeiro escravo das suas emoções. Ele explode por qualquer coisa, se ofende por ninharias e se angustia sem motivo. A pessoa consciente, que pratica a reflexão, sente as mesmas emoções, mas não permite que elas a controlem. Ela sente a alegria de forma mais plena, porque é uma alegria consciente. Ela sente a tristeza, mas não se afoga nela. Essa pessoa não se torna um robô, mas sim a dona do seu próprio mundo interior. Esta prática diária carrega consigo um significado ainda mais profundo, um sentido existencial.
Os estoicos frequentemente se lembravam da brevidade da vida, utilizando a máxima memento mori. Lembre-se da morte. A reflexão noturna é, de certa forma, um memento mori em miniatura. Cada dia que vivemos é como se fosse uma vida pequena. Pela manhã ela começa, pela noite ela se encerra. Ao analisar o dia que passou, você, de certa forma, faz o balanço dessa pequena existência. Você se pergunta: eu vivi este dia de forma digna? Aproveitei-o ao máximo? Se este dia fosse o último, eu estaria satisfeito com ele? Um olhar como esse confere um valor inestimável a cada instante. Ele nos ensina a não adiar a vida para o futuro. Ele nos força a refletir sobre o que é verdadeiramente importante e o que não passa de mera superficialidade. Quando você olha para o seu dia a partir dessa perspectiva, pequenos ressentimentos, ansiedades e fracassos parecem insignificantes. O que vem à tona é o essencial. Se você foi hoje uma pessoa bondosa, honesta, corajosa e sensata, e afinal, qual é o objetivo de tudo isto? Por que nos dedicamos a esta prática todas as noites? Os estoicos chamavam a esta meta a palavra grega eudaimonia. É frequentemente traduzida como felicidade, mas este termo não é totalmente preciso. A eudaimonia não é um sentimento passageiro de prazer. É um estado de florescimento, de plenitude do ser, de viver em harmonia consigo mesmo e com o mundo. É o estado em que você realiza plenamente o seu potencial humano. E a reflexão noturna é o caminho mais direto e prático para alcançar a eudaimonia. Não é apenas uma técnica para melhorar o sono ou reduzir o stress, embora ela cumpra muito bem estas funções. É uma ferramenta fundamental para a construção do caráter. É um processo diário de aprimoramento da alma, tornando-a cada vez mais perfeita. O objetivo final não é apenas terminar bem o dia, mas sim viver uma boa vida. Uma vida na qual, ao olhar para trás, no final da jornada, você possa dizer com total confiança: eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Eu vivi com propósito. Então, para resumir, todo esse processo profundo e complexo, na verdade, se resume a apenas 3 perguntas simples que você deve fazer a si mesmo antes de se deitar. O que fiz de errado? O que fiz de certo? E que dever ou obrigação negligenciei? Este ritual simples, que remonta a séculos, é muito mais do que mera autoanálise. É um ato de consciência plena que transforma o fluxo caótico da vida num processo ordenado de aprendizado. Ele permite que tiremos sabedoria dos erros, solidifiquemos os bons hábitos e vivamos com mais propósito. A grande virada de chave, o ponto crucial, é que estas perguntas não mudam apenas a sua perspectiva sobre o dia que passou. Elas mudam você. Dia após dia, passo a passo, este hábito reprograma suas reações automáticas, tornando-o uma pessoa mais calma, mais ponderada e mais forte. Você deixa de ser um escravo das circunstâncias e passa a ser o arquiteto do seu próprio caráter. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se você achou esta ideia útil, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder outras lições de sabedoria atemporal. E agora, uma pergunta para você. Qual das 3 perguntas de reflexão, sobre erros, acertos ou deveres negligenciados, lhe parece a mais importante ou a mais difícil de responder com honestidade? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo.